para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Então, como dissemos, irmãos e irmãs, no início dessa nossa celebração, estamos hoje, neste final de semana, para ser mais exato, celebrando o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é, eu costumo chamar a Bíblia de GPS para o céu. Quando a gente segue as instruções desse GPS, a gente chega no céu, né? É o caminho seguro para o céu, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é esta carta de amor que Deus nos deixou para nos instruir no caminho da vida eterna. A palavra de Deus, que sempre nos orienta, neste final de semana, está nos dirigindo um ensinamento muito particular. Olhemos para a primeira leitura. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, as palavras que o Senhor dirige ao seu povo e a todos nós hoje são as seguintes. Nos primeiros versículos, convida à conversão. De que maneira? A palavra de Deus sempre vai nos convidar à conversão. É preciso que nos voltemos ao Senhor. É preciso nos voltarmos ao Senhor. Então, como vimos na primeira leitura, ele vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode ser achado, invocai enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho. Volte para o Senhor, que terá piedade,
O homem justo abandone suas maquinações. Volte para o seu Deus, que é generoso no perdão. Veja, aquele que pratica a iniquidade, aquele que pratica a injustiça, aquele que pratica aquilo que é abominável aos olhos de Deus, o Senhor está dirigindo uma palavra a todos estes, dizendo: procurem o Senhor enquanto é tempo, convertam-se enquanto é tempo, mudem de vida enquanto é tempo. Ninguém de nós sabe o tempo que vamos estar aqui. E por isso, cada minuto, cada segundo é precioso. Não se pode perder tempo nessa vida. Para ganhar os céus, não podemos perder tempo. Se estamos vivendo alguma coisa que nos faz perder o céu, é preciso que a gente revise a nossa vida. O que estamos fazendo? O que estamos vivendo? E praticar a conversão, a mudança, voltar para o Senhor, afastar-se de tudo aquilo que é erro e voltar-se para o Senhor. Interessante, para não me estender muito mais nessa parte, é que a mesma leitura diz uma frase que parece fora de contexto naquilo que o profeta está falando. Porque ele diz assim, Deus falando, não é? Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Estão muito acima, muito elevados. E por que será que tem esta frase dentro desse contexto da primeira leitura? Primeiro chama conversão, chama mudar de vida. Depois eu diz, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Por que Deus fala isso lá na primeira leitura? Porque nós temos um sério problema em considerar que quem está no erro, quem está fazendo coisas erradas, quem está no pecado, a gente tende a condenar tais pessoas. E assim, a gente acha que não tem salvação. Está perdido. Não tem mais o que fazer. Está fora do caminho. Para Deus, não. Para Deus há sempre o que fazer. Porque assim, Deus também não perde nenhuma chance, nenhuma oportunidade para resgatar o pecador. Por isso o texto vai dizer, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. São bem diferentes. E eu digo, graças a Deus que é assim. Porque se Deus agisse do jeito que a gente pensa, todos nós estaríamos perdidos. Que vê, o fulano erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente já não tem mais paciência para perdoar. Mas quando a gente erra com Deus, a gente volta 10, 20, 50, 100, 1000 vezes para pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E Deus pacientemente nos perdoa, esperando que a gente pare de cometer os pecados um dia. Porque Ele confia em nós, Ele espera que um dia a gente não mais cometa esses pecados. Por isso Ele sempre perdoa, mas a gente não perdoa. Então, uma vez passa, 2, talvez 3 já é demais. Por isso, gente, Deus está falando na primeira leitura, meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos. E como Deus é maravilhoso no seu agir, como Deus é maravilhoso na sua forma de nos conduzir e na forma de nos salvar. Veja, quando a gente olha para o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, o que passa na nossa cabeça? Quando a gente lê a primeira parte aqui do texto do Evangelho, a gente vai falar assim, mas aquele patrão foi muito injusto. Foi lá, chamou os primeiros para trabalhar, prometeu uma moeda de prata. Depois, faltava 1 hora para terminar o expediente de serviço do dia, contratou mais alguns e pagou a mesma coisa. Ele foi injusto? Não pode.
Mas a gente percebe como a gente é levado à maldade. Como a gente naturalmente, às vezes, é atraído à maldade. Mas o próprio texto é claro em dizer. O patrão, quando foi falar com ele, disse assim: mas meu amigo, eu não fui injusto com você. Quando eu te contratei, o que nós combinamos? Uma moeda de prata. E o que eu estou te dando? Uma moeda de prata. Pega o que é teu e vai embora. Por que está reclamando e murmurando? Porque eu posso e quero dar também a esse último a mesma coisa, por acaso eu não posso? Percebe como a gente às vezes é envolvido naquilo que o Evangelho coloca lá no final. Né? Por acaso, né? Estás com inveja porque estou sendo bom? A inveja. A inveja é uma coisa terrível, que entra na nossa vida, nossas famílias, nossas comunidades, e pode destruir comunidades. Inveja. Tem duas coisas que acabam com qualquer comunidade. Seja ela familiar, seja ela comunidade, igreja, grupos, movimentos, seja o que for. Tem duas coisas que acabam. Uma delas está falando aqui, inveja. Então, os homens tiveram inveja do patrão. E por quê? Porque não queriam que o patrão desse aos últimos a mesma coisa que eles ganharam. A inveja é um sério problema, mas além da inveja também o ciúme. Inveja e ciúme. Inveja é diferente um pouco de ciúme. Qual é a diferença aqui? O ciúme e inveja. Ciúme é o seguinte: eu tenho uma coisa, não quero que ninguém tenha. Isso é inveja. É o ciúme. Então, o ciúme gera posse. Então, eu me apossei daquela coisa e eu não quero que ninguém tenha aquilo que eu tenho. Isso acontece com amizades, isso acontece com coisas. A gente se apossa daquilo. Não quer que ninguém tenha. E não aceita dividir nada. Isso é ciúme. A inveja é diferente. A inveja é quando o outro tem, e como eu não tenho, eu faço de tudo para que ele também não tenha. Deu para entender? Inveja é isso. O cara conseguiu um emprego bom, eu não consegui um emprego bom. Então eu vou fazer de tudo para derrubar a pessoa. Isso é inveja. Entende? Quando o outro tem alguma coisa que eu não tenho, então eu também não quero que ele tenha. Então veja, inveja e ciúme são coisas que destroem qualquer vida humana, qualquer pessoa, comunidade. E aqui no Evangelho, Jesus está, né, através dessa parábola, começa a fazer essa explicação aos discípulos. A inveja. E aqui a questão do que Jesus quer mostrar com essa parábola, quando ele conta essa parábola. Ele quer mostrar que o modo com que Deus age conosco está de acordo com aquilo que fala a primeira leitura. É um pouco diferente. Deus é abundância de amor. A gente não consegue, às vezes, agir com abundância de amor. Porque a gente não consegue amar a todos, mas a gente quer ser amado por todos. E aí isso era o problema. Eu não consigo amar todo mundo, mas eu quero que todo mundo me ame. Eu não consigo perdoar todo mundo, mas quero que todo mundo me perdoe. Essa dificuldade que nós, como humanos, temos, que faz parte da nossa fragilidade humana. E o que o Senhor está nos dizendo hoje, a primeira leitura e o Evangelho. O jeito de Deus de praticar a justiça é diferente do jeito que a gente pratica a justiça. Como que é a justiça de Deus e como que é a justiça dos homens? A justiça humana. Como que é a justiça humana? A justiça humana tem que equiparar as coisas. Equiparar. Isso é justiça. Entende? Eu fui ofendido, eu tenho direito de ofender.
Então, aquele que foi pego em algum delito, algum crime, alguma coisa, ele tem que pagar por aquilo que ele fez para ficar justo, equiparado, igualado. Então é assim, era como no Antigo Testamento falava, olho por olho, dente por dente. E a gente costuma fazer esse tipo de coisa na nossa vida, não é? Alguém faz alguma coisa para a gente fala assim, isso não vai ficar assim, isso vai ter troco, você vai pagar por isso. A gente costuma agir desse jeito. A gente acha que isso é justiça. Fui lesado em alguma coisa, então eu tenho o direito de lesar o outro também. Deus não é assim. Nós que somos pecadores, ofendemos a Deus com nossos pecados. Então, se fosse pelo mesmo quesito, no mesmo critério que utilizamos entre nós, nós daríamos a Deus o direito de nos ofender. Daríamos a Deus o direito de nos punir. Mas Deus não é assim. Como é que Deus estabelece a sua justiça? A justiça de Deus está no critério da misericórdia. Onde, para que nós sejamos equiparados, Ele elimina o nosso pecado. E aí então ficamos equiparados no grau de ofensa. O que isso nos mostra da primeira leitura e Evangelho então? Deus é amor, Deus é misericórdia. E enquanto temos tempo, busquemos o amor e a misericórdia de Deus. Busquemos o perdão de Deus. Busquemos nos reconciliarmos uns com os outros. Não sejamos vingativos. Não sejamos pessoas maldosas. Não sejamos pessoas que busquem o mal dos outros. Não pratiquemos o mal com o mal. Não vamos responder o mal com o mal. É isso que é ser cristão. Por isso que São Paulo fala na segunda leitura, para mim, viver é Cristo. Viver é Cristo. O que é viver para nós? Se para nós, como Paulo, viver é Cristo, então vivamos como Cristo. Sejamos como Cristo. Sejamos misericordiosos como Cristo. Sejamos amorosos como Cristo. Pratiquemos a fraternidade como Cristo. Tenhamos em nós aquilo que São Paulo fala num outro momento, né? São Paulo diz, tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. A liturgia nos convida então, irmãos e irmãs, a olharmos para a nossa vida, a examinar a nossa consciência, a perceber as nossas atitudes. Se as nossas atitudes, elas estão ou não estão de acordo com a palavra de Deus. A sua vida está de acordo com a palavra de Deus? Suas atitudes estão de acordo com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus pede, estás vivendo isso? É isso que o Senhor nos convida hoje. Voltem para o Senhor. Busquem o Senhor enquanto é tempo. Desde o primeiro minuto da nossa vida até o último segundo de nossa vida. Essa é a intenção da parábola, de mostrar. A misericórdia de Deus é igual para todos. Não existe privilegiados no amor de Deus. O amor de Deus é igual para todos. Não existe privilegiados para o perdão de Deus. O perdão de Deus é para todos. Desde aquele que chegou primeiro até aquele que chegou por último. Todos diante de Deus têm essa graça, de poder contar com essa graça de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, a todos. Não vamos desperdiçar este amor de Deus por nós. Não desperdicemos. Voltemos-nos para o Senhor, que é o convite da primeira leitura. Vivamos em Cristo, como nos fala Paulo na segunda leitura. Sejamos obedientes à palavra de Deus, fiéis à palavra, para que, trilhando os caminhos do Senhor, possamos chegar um dia à glória da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,